Bom, depois dessa conversa que a gente teve, eu vou chamar aqui no nosso palco mulheres fortes, mulheres guerreiras que conseguiram vencer a luta contra o câncer. E quem vai participar é a apresentadora Sabrina Parlatori. Entra pra cá, lindona! Que linda! Seja bem-vinda, lindona! Linda como sempre, não é? Eu vou chamar agora essa linda também, uma mulher chique essa, viu, também, viu? A comunicadora Laura Vi, vem pra cá. Seja bem-vinda também. Vou convidar agora a fundadora do Instituto Viver Bem, Valéria Baracá, vem pra cá. Grande Obrigada, lindona. Por favor, senta aqui com a gente. E eu vou chamar a oncologista Cristiane Chaves também para debater aqui com a gente. Tudo bem, querida? Magrinha, seja bem-vinda também. Também. Só gente bonita aqui hoje, né? E o psiquiatra Ivian Barenboim, vem pra cá. Gente bonita aqui, hein? Só um homem aqui no meio da mulherada aqui, né? Tá bem, tá confortável, né? Mulheres vencedoras, né? Isso. Sabrina, vamos começar por você. A gente preparou uma matéria, assim, pequenininha para explicar melhor, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais de você. Todo mundo te conhece, mas a gente vai botar aí para lembrar um pouquinho da sua história. Roda aí. Aos 40 anos, Sabrina Parlatori precisou lidar com um inimigo que não imaginava ter que enfrentar. Um câncer de mama. O cisto já havia aparecido em um ultrassom de rotina um ano antes, mas o médico ignorou o nódulo. A apresentadora se submeteu a uma cirurgia e sessões de quimioterapia. Seus cabelos não caíram porque ela usou uma touca gelada que preservou suas madeixas. Depois de tornar pública a sua luta, Sabrina se engajou e dedica parte de seu tempo a orientar mulheres que sofrem com a enfermidade. Sabrina, depois de passar por tudo isso, tá mais linda do que nunca, viu, menina? Que linda que você tá, que luz que tá radiando, assim, da sua pessoa, viu? Obrigada, coisa, viu? Dani. Olha, muito feliz por você. Laura, lindona, você também, viu? Olha, parabéns. Muito feliz de você estar aqui hoje. Obrigada, a gente vai Dani, rodar também. agora também uma materinha sua pra gente conhecer um pouquinho mais da sua história, tá? Roda aí. No ano passado, Laura Vi descobriu que estava com câncer quase sem querer. A comunicadora revelou que sentiu um nódulo no seio quando tirou o top após uma sessão de ginástica. Laura passou por uma cirurgia, retirou o tumor e se submeteu a sessões de quimioterapia. Durante o tratamento, ela decidiu raspar seus cabelos antes que caíssem e assumiu publicamente sua luta contra a doença. Uau! Foi difícil pra você também, né, Laura? Imagina, você estava fazendo ginástica e você também? Que coisa, né? Também. Parecida a história da Sabrina com a sua, história. né? Sim, eu estava fazendo ginástica, sem querer passei a mão e senti uma bolinha, realmente um nódulo, e 24 horas depois eu já estava fazendo uma mamografia. E aí vamos fazer mais um exame, até chegarmos à punção, que deu realmente a célula maligna, aquela coisa toda. E aí o baque é grande sempre, Dani, mas eu já conhecia vários casos de câncer de mama que foram bem-sucedidos, né, no sentido do bem-sucedido tratamento. A gente, claro que tem esse pensamento positivo, acho que todo mundo aqui gosta de, né, ter um pensamento positivo em relação à vida. Então, eu já me senti bem e já me senti... Super segura. Super segura. Valéria, lindona, seja bem-vinda aqui também. Que legal você estar aqui com a gente, viu? Um Obrigada. programa tão bacana. A gente tem que fazer esse alerta. Eu acho que não é só entretenimento. A gente tem que parar para falar sobre isso, né? Que é uma doença que vem crescendo a cada vez mais, né? E mulheres sofrendo com isso, passando dificuldades em relação a isso, não conhece o que fazer. E a gente também preparou uma matéria sobre você, tá bom? Roda aí.
Depois de receber o diagnóstico de câncer de mama em 2004, a psicóloga e jornalista Valéria Baracate pôde observar de perto a falta de informação que as mulheres tinham nos vários centros de tratamento por onde ela passava. E Valéria resolveu virar o jogo. Em contato com os maiores hospitais do mundo, ela passou a estudar a doença a fundo. Profissional de comunicação, enxergou a informação como meio de alertar as pessoas. Em 2009, criou o Instituto Arte de Viver Bem, uma referência nacional focada no atendimento humanizado de mulheres em tratamento contra o câncer de mama. Olha só. Olha, difícil, né? Até fazer assim, que eu imagino que você está constantemente falando dessa doença, você que passou, deve ter sido um baque também, né? Assim, tem que trabalhar muito a cabeça. Foi, mas eu acho que daí eu acho que o Dr. Ivan vai poder explicar melhor pra gente que eu vejo assim, mulheres tanto que elas recebem e tem uma força interior que eu não sei de onde vem. Talvez para mim a fé em Deus vem dali. Então, ele vai poder talvez explicar qual é esse fator psicológico que vem, que nos dá essa força tão grande. E outras entram na mais profunda depressão. Né? Então, tem esses dois fatores que ele vai poder explicar melhor para a gente. No meu caso específico, eu sempre fui muito otimista, sempre trabalhei muito e sempre fiz trabalhos sociais. Então, virar para o câncer de mama, sair de crianças, idosos e passar para o câncer de mama não foi difícil. E fui estudar, e daí montei o Instituto Arte de Viver Bem e tratar disso. E neste ínterim, eu tive 14 cirurgias em 11 anos. 14 e tive cirurgias. 2 vezes o câncer. Eu tive recidiva, em 2004 foi a primeira, em 2012 eu tive a recidiva. Quer então dizer que, foram você 2 curou vezes. E de repente voltou. Do nada voltou. E voltou dentro... No mesmo lugar? No mesmo lugar. Então o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Nossa, não é? Foi muito difícil, mas eu nunca deixei de trabalhar. Foi difícil, vários momentos foram muito difíceis, né? Foram, mas eu acho que a discriminação no mercado de trabalho foi a pior delas. Porque, como eu digo, o pior câncer não é aquele que atinge a pele, é o que atinge a alma. Nossa. Então, quando eu fui discriminada, eu com tudo isso, com toda a bagagem, inclusive tendo morado fora, estudado fora do país, em boas escolas, boa formação, passado por várias empresas, eu fui negada em 2 entrevistas, não, eu já tinha passado por tudo, por todas as entrevistas, no exame médico, quando eu contei que eu estava em tratamento de câncer de mama, e daí congelaram a vaga. Então eu vi que era... E isso é mais comum no Brasil do que a gente possa imaginar. Porque lá no Instituto eu tive muitas pacientes que passaram pela mesma coisa. E a rejeição também. Eu escutava muito e aquilo te condói porque você tem a compaixão. Muitas mulheres, eu não te passei por essa experiência, mas muitas mulheres eram rejeitadas pelos maridos e abandonadas pelos maridos e até pelos familiares. É isso mesmo, esse processo que ela estava falando de abandono de família, de essa coisa de ser rejeitada, de trabalho, né? Porque às vezes as pessoas ficam até ficam com dó, né? Também essa coisa de sentir que você também é incapaz de qualquer coisa. Tudo bem, é uma doença, você está passando por momentos difíceis, mas fica aquela coisa assim, ela não vai ser capaz de nada porque está morrendo, né? Não é basicamente isso? E é muito interessante isso que vocês falaram, que é o que a gente vê realmente no dia a dia, né? Então me marcou muito uma mãe que comentou que o que não é apesar do paciente chegar com muito medo do tratamento, ele chega, ele é acolhido, né? Ele recebe as informações, passa por aquele tratamento, mas quando sai na rua, ela falava que ela tentava esconder a criança porque as pessoas viam a criança carequinha e aquele olhar, né, para essa criança, isso gerava um sentimento de tristeza, né? Então, esse sentimento... Isso da criança... Impotência, né? Assim. Impotência, exatamente isso, né? Então, vem de encontro com o que a Valéria estava falando. Mas o doutor Ivan, que é o psiquiatra, então E o doutor Ivan, a mulher pode se afundar mesmo, quando a Valéria falou, a Laura, a Sabrina. Sem dúvida. E aqui acho que a gente tem 3 exemplos aí de mulheres com muita resiliência, né? Mas infelizmente nem todo mundo é assim. É capaz de ressignificar
entender que é possível superar e etc. e seguir em frente. Principalmente pessoas que já têm uma dificuldade emocional prévia, já têm problemas, já têm emoções tóxicas guardadas dentro de si, e aí acaba que o câncer, esse diagnóstico, fica sendo apenas vamos dizer assim, o gatilho que faltava para a pessoa entrar realmente num quadro clínico depressivo. Então a família é a pessoa mais importante que pode ajudar nesse processo, né, meninas? Eu tive um grande apoio da minha família, meu marido, estou casada há muitos anos, né, 20 e poucos anos, e para ele foi assim mais uma fase da minha vida, uma fase difícil, mas mais uma das fases que a gente passou juntos. A gente ouve e acompanha, né, muitas histórias de mulheres, pelas redes sociais principalmente, então eu sempre fico muito emocionada, assim, porque é tão difícil, sabe, tudo que essa mulher enfrentou, né, não é fácil realmente, né, pensando nessa parte da estética, perder o cabelo, e não é só perder o cabelo, é ficar inchada, é ficar sem pelo, ficar sem sobrancelha, sem cílios. Você fica sem contrastes no seu rosto quando você está passando por isso. Então, você imagina, sem cabelo, sem cílios, sem sobrancelha e inchada. É uma cara de lua, né? Como muitas falam. É muito, muito difícil. Porque Agora, é difícil. além do que, é um procedimento caro, entendeu, Dani? Não é tem isso. uma Plano coisa de saúde acessível. não cobra? Não, Plano de saúde não, não não é acessível. Então, eu falo assim, eu luto muito pelos direitos do paciente, né? E eu luto muito mais pela reconstrução mamária, que daí o doutor Ivan, mais uma vez, pode explicar os fatores psicológicos que ficam na mutilação. Então, eu luto, eu brigo com o governo para que tenha reconstrução mamária. Daqui a pouquinho eu quero que você explique sobre esse caso que a Valéria falou, sobre a mutilação dessas pacientes, como elas se sentem, quais fatores psicológicos, a coisa toda. Eu vou dar um recado e eu já volto, prometo. Bom, doutor Ivan, eu queria que você explicasse pra gente os fatores psicológicos sobre a mutilação dessas mulheres, que elas se sentem super imponentes, né, assim, capazes, impotentes, aliás. Queria que você Isso explicasse. afeta a autoimagem da pessoa, né? A pessoa tem uma autoimagem desde que ela, enfim, nasceu, depois virou adolescente, e ela vê aquilo é como se tivesse cortado, vamos dizer assim, uma parte dela, não só externa, mas interna também. Bom, infelizmente nosso programa chegou ao final, você acredita? Queria falar mais. Triste, né, gente? Mas quero agradecer Sabrina, Laura, Valéria, doutora Cristiane, doutor Ivan, muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo carinho. E lembrando que toda quinta-feira a gente está aqui.